Olá pessoal, sou o Fernando Volpato, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre detectores eletrostáticos, parte da eletrostática, tá? Que são mais comumente conhecidos como eletroscópios. Os eletroscópios, então, são esses detectores, são de simples funcionamento, bem fáceis de fazer, a gente faz em casa, podemos até fazer em casa. Vou mostrar que eu fiz aqui para a gente interpretar ou se um material está carregado ou não de cargas elétricas. Tá? Então, bom, quem de vocês já não passou um pente no cabelo, né? O pessoal tem mais cabelo aí, é gurizada, onde tem bastante cabelo, passando um pente de plástico ou de acrílico, passando no cabelo, e detecta que ele atrai folhas de papel, né? No caso, e atrai essas folhinhas de papel, né? Então, essa atração dessa folha de papel é justamente porque o atrito aqui, houve uma perda de elétrons aqui e ele precisa se equilibrar, ele vai atrair o papel. Outra coisa que acontece interessante, quando a gente atrita um tubinho, aqui nesse caso aqui, um tubo de canudo de refrigerante, que é de polietileno, né? Poliuretano, polietileno, a gente atrita eles, vai roubar elétron, vai ficar com cargas positivas, né? E quando passa um filamento de água que está negativo, ele atrai a água que está escorrendo no filamento. Isso a gente pode detectar. Vou mostrar para vocês agora isso que eu estou falando, coisa que eu fiz aqui em casa. Então a gente pode ver aqui. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês o bastãozinho aqui, que é o tubinho de refrigerante, que eu vou pegar uma folha de papel toalha, essa de cozinha, absorvente, né? E vou atritá-la no plástico. Quando eu atrito ela, eu estou fazendo essa remoção de cargas do tubo. E aí, ao aproximar do papel, ele vai fazer aquilo, vai fazer a atração no papel. Então, isso aqui, fiz aqui, isso aí sou eu mesmo que fiz, então tem essa atração aí do material. Tá? Bom, aqui a gente pode ver o filamento de água. Então, na minha torneira aqui da cozinha, passando o filamento de água, mesma coisa, pego o meu canudinho lá, atrito ele, e com o atrito dele, eu vou ver o movimento nele. Olha ali como ele atrai. Então está atraindo a água que está escorrendo. Bom, voltando então aqui, então esses são as propriedades aí que a gente sabe da eletrostática. Bom, os eletroscópios, quem são? Os mais conhecidos são o de pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folha. Então, vou falar para vocês então sobre esses eletroscópios. Aqui eu estou mostrando para vocês um pêndulo eletrostático.
Esse pêndulo eletrostático eu criei aqui em casa. O que eu peguei aqui? Botei uma vela, numa vela botei um aramezinho e na vela aqui botei uma vela, um aramezinho, o filamento, um cordão e amarrei. Então o arame, aqui está o arame, né? A vela, o fio e peguei papel alumínio e fiz uma bolinha de papel alumínio, tá? Então, quando eu tenho uma carga que está neutra, carga neutra aqui, até encostei na parede aqui para ela ficar neutra, e eu aproximar do meu pêndulo, não acontece nada, ela está neutra, tá? Não há atração nem nada dos materiais. Bom, agora eu vou pegar uma folha de papel absorvente, esse aqui, né? E vou atritá-la no canudinho. Após atritar, eu vou aproximá-la da minha esfera. E ó, ela está se mexendo, ó, viu? Ela se atraiu pelo canudinho, ó. Olha só. Então quer dizer que o canudo ficou eletricamente carregado, tá? Com carga oposta ali do alumínio, no caso aqui, uma carga negativa, e ele atraiu, olha só, para ele se compensar. Houve a atração. Esse é o pêndulo eletrostático. O que ele é, então? É justamente isso. No momento que eu roubei os elétrons ali, passei no canudinho ali, ele ficou com carga positiva. Ao aproximar a esfera aqui, que ela tem cargas positivas e negativas, ela está neutra, os elétrons se aproximam nesse lado da esfera, se aproximando do bastão e atraindo o meu pêndulo eletrostático, esse eletroscópio de tipo pêndulo, tá? Aqui então aquilo que eu tinha colocado, se eu tenho um condutor neutro, tá? Ao aproximar não vai acontecer nada. Quando o condutor aqui, se o material aqui é positivo, por exemplo, o acrílico, ele fica mais positivo, eu vou ter atração aqui, porque os negativos vai estar aí, vai ter atração. Também vou ter atração se ele ficar negativo aqui na nossa operação, tá? Bom, agora vou mostrar para vocês sobre outro eletroscópio, o eletroscópio de folhas, tá? Então, o eletroscópio de folhas, vou apresentar aqui para vocês, é esse aqui. Também criei aqui em casa, onde eu tenho, o que eu tenho? Uma garrafa PETzinha, né? Onde eu furei a tampinha, peguei aquele arame e com a folhinha de alumínio, eu fiz duas laminazinhas de alumínio. Essas laminazinhas que estão ali dentro, são duas laminazinhas, tá, de alumínio, uma junto com a outra, um arame, e aqui em cima eu fiz uma esferinha de alumínio, tá? O que vai acontecer aqui? Que é a ideia? Eu vou carregar isso aqui, quando eu aproximar eu vou induzir uma carga aqui, e aí essas duas lâminas vão ficar com as mesmas cargas. E o que acontece com elas se elas estão na mesma carga? Cargas iguais, positivo com positivo, negativo com negativo. Então esse é o eletroscópio de placas. Então aqui eu tenho que passar bastante para ele ficar carregado. Então aqui vocês podem ver as laminazinhas estão ali, né?
Então, quando eu aproximo, o que acontece? Ele abre as placas, ó, pode ver que as plaquinhas estão se movimentando lá dentro, eu estou induzindo uma carga entre as placas. Como elas ficam com carga, por exemplo, negativo, tudo negativo, as placas negativas, uma placa negativa com outra negativa, elas vão se afastar, ó, então elas se afastam, se afastam, se afastam. Então aqui a gente consegue ver o movimento das placas, ó. Se eu passar aqui, olha como ela atrai, a carga atrai a placa. No caso aqui ela vai abrir no movimento das placas, ó. Olha só. Isso é magia da física, né? Então a gente consegue ver as cargas elétricas passando no nosso eletroscópio de placas. Olha só. Ó. Bom, seria isso sobre o eletroscópio de placas. Mas de um corpo atritado, aproximo daqui e a carga conectada aqui. Temos três condições. Então as folhas eletrostáticas se abrem ainda mais. Por que elas se abrem ainda mais? Elas também podem permanecer na mesma posição, fica na mesma posição, ou elas podem se fechar. Quando que isso acontece? Bom, então primeiro caso, né? Então no primeiro caso aqui, onde elas se abrem, isso é devido, então o eletroscópio então as duas folhas elas se abrem mais. Então por quê? Porque as folhas se abrem que receberam mais carga do mesmo sinal que as cargas que já estavam sobre elas. Elas já tinham uma carga, e se elas receberam mais carga, mais elétrons aqui, elas vão se afastar. Outra situação é permanecer onde estavam. Então, por que ela acontece isso? As folhas permanecem como estavam porque nem recebem e nem perdem carga. Ela já tem uma carga e não receberam nem perderam carga. Então ela está neutra, ali está equivalente. E a carga ela se fecha, tá? Então ela se fecha quando as folhas se fecham, quando perderam todas as suas cargas. Então se ela for encostada aqui, ela perder toda a carga, ela vai, e se neutralizar, ela vai se fechar. Então essa é uma terceira condição da carga elétrica. Nesse gerador aqui que demonstrado, né, pela professora, ele tem aqui em cima dele, então a gente pode ver duas esferinhas ali, ó, que fazem um efeito como se fossem as placas, como se fosse um eletrostático, tá? Um eletroscópio, olha lá. Então quando eu aproximo a carga ali, está gerando energia, ele vai se afastando das cargas elétricas ali, justamente mostrando a ação em cima do gerador. Então nós temos o gerador eletrostático, né, atuando sobre o equipamento. Aqui, ó, o pêndulo, né, a ação do pêndulo eletrostático sendo atraído no gerador, também está sendo mostrado, né? Então está sendo mostrado isso. E aqui é o de placas.
também sendo aproximado. Pessoal, seria isso que eu gostaria de apresentar para vocês sobre os eletroscópios, então de pêndulo e o de placas. Fácil de fazer, a gente pode fazer em casa e fazer essas demonstrações que eu passei para vocês aí hoje. Desejo a todos então um grande abraço e bons estudos.